Boas-vindas, pessoal. Esse é o primeiro webinar PlantView e o tema hoje é produtividade na indústria brasileira. Então, esse webinar está sendo promovido pela equipe do PlantView, né? Estamos aqui com dois representantes técnicos, que são o André e o Luiz. Eu sou a Vitória, representante de marketing e vendas aqui do nosso software. E nós temos um convidado super especial, que é o Gustavo Bertassi. O Gustavo, ele é diretor industrial da Orthometric e é um dos nossos clientes, né? A Orthometric é uma indústria de soluções em ortodontia no estado de São Paulo. Ele vai também complementar o nosso assunto aqui, principalmente com as experiências práticas com o software e como está sendo o dia a dia com o PlantView. Bem-vindos, pessoal. Obrigada por estarem presentes. Olá. Obrigado. Tudo bem, Obrigado, Vitória? Vitória. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Tudo certo, obrigada a vocês. Então, só para dar um cenário, antes da gente ir realmente para o bate-papo, né? Todo mundo vai falar um pouco aqui hoje. O PlantView, ele é um software, uma startup que, apesar de ser recente, já tem mais de 300 máquinas sendo monitoradas no Brasil e no México. A gente participa de alguns bons eventos no setor e tem atualizações técnicas constantes, porque a ideia é sempre ter uma melhor experiência para o cliente. Mas, antes de tudo, é bom entender por que a gente está falando de uma ferramenta, né, sobre produtividade industrial. Então, eu queria começar minhas perguntas aqui para o André, que é o responsável técnico do PlantView. E, primeiramente, a gente entender um cenário geral, né, André? Você pode falar um pouco para a gente sobre como é o cenário de produtividade industrial no Brasil e quais são os desafios desse setor? Claro. Sim, é importante, antes de entrar nesse assunto, a gente destacar que o Brasil ele tem uma base industrial sólida, assim, que vão desde fator de setores de manufatura pesada até tecnologias de ponta. Portanto, sim, no entanto, aliás, a gente está atrás de países líderes como Alemanha e Estados Unidos quando se trata de automação e inovação. Assim, o Brasil ele tem um potencial para que a gente atinja o mercado, mas a gente tem desafios ainda que são notáveis para a gente se manter competitivo no mercado global. Desafios, assim, por exemplo, como produtividade. Assim, enquanto a gente tem economias como a Alemanha, que estão avançando rapidamente ali com a parte de indústria 4.0, integrando IoT, inteligência artificial, até a parte de automação em todos os níveis de produção deles, no Brasil ainda a gente tem fábricas que estão no processo de digitalização. Isso acaba que atrapalha a nossa produtividade e a gente fica para trás, por conta de falta de investimento em tecnologia e também de capacitação. A boa notícia é que esse cenário ele traz grandes oportunidades de melhoria para a gente, assim, com a adoção de soluções tecnológicas, com plataformas de monitoramento, assim, eles podem trazer saltos significativos de eficiência, assim, por exemplo, ferramentas que integram sensores, IoT, a automação e análise de dados em tempo real. Ele traz um controle muito maior da operação e isso faz, consequentemente, que a gente acaba conseguindo reduzindo desperdício e também otimizando o processo. É importante lembrar também que o impacto da automação da indústria 4.0 no Brasil, assim, olhando para o futuro, é algo que ele não vai ser mais opcional para a nossa indústria, e sim vai ser uma necessidade porque a gente acaba se mantendo competitivo no mercado. E assim, é importante porque essas tecnologias, elas acabam que elas trazem uma melhoria na eficiência e também elas acabam ajudando na parte de sustentabilidade, que é algo que está em pauta cada vez mais. Então, assim, se a gente for pensar no mercado hoje, tem sensores que trabalham até com a parte de economia de energia. Então, assim, a instalação desses sensores junto com o monitoramento em tempo real, por exemplo, ele vai acabar atingindo ali principalmente a parte de produtividade e a parte de sustentabilidade. Então, ele casa perfeitamente essas duas coisas para atingir um objetivo. Acho que concluindo, acho que agora acho que é um momento para uma transformação para a indústria brasileira, assim, porque o setor industrial brasileiro ele tem um potencial hoje grande, mas para a gente consiga se tornar competitivo globalmente, é preciso que a gente acelere essa adoção de tecnologias emergentes, e porque a transformação digital é o caminho para que a nossa indústria se torne eficiente e preparada para desafios futuros. E, assim, o PlantView, por exemplo, é uma ferramenta que está aqui para ajudar e facilitar essa transição e acabar levando a gente para um outro nível. Acredito que seja isso.
E André, então acaba que é um momento que a gente está um pouco para trás nesse cenário, né? Mas é uma oportunidade também para abraçar essa necessidade de melhoria e ter uma competitividade, né? Frente a outras indústrias. Quando a gente Exatamente. pensa nesse cenário de avanço, acho que é legal ir para métricas, né? Então, como metrificar tudo isso e como melhorar? O OEE é uma das principais. Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre o que é o OEE? Porque às vezes é uma sigla que o pessoal talvez não esteja nem vendo sem um software, né? Quem dirá com um software. Então, entender primeiro a métrica, a base de tudo. Você consegue mostrar pra gente? Sim, deixa eu só compartilhar com vocês um slide. Tá, vamos falar sobre o AE, então. O AE, ou Eficiência Geral dos Equipamentos, assim, é uma metodologia de melhoria contínua que a gente aplica para conseguir medir a eficiência operacional de um ou mais equipamentos. Assim, ela trabalha com esses três principais parâmetros, que seria a disponibilidade, a performance e a qualidade. Aqui a gente tem abaixo um cálculo rápido de como é feito essa métrica, ele multiplica a disponibilidade pela performance, vezes a qualidade também, converte para um percentual. Aí só detalhando ali como que são parametrizados esses três fatores aqui, a gente vai conversar primeiro sobre ali a disponibilidade. A disponibilidade da máquina ela vai ser medida de acordo com o tempo que ela tem disponível para fazer uma determinada produção. Assim, vamos colocar, por exemplo, ali uma máquina que ela trabalha um turno comercial 8 horas. Então, digamos, ela tem 8 horas para produzir. Porém, dessas 8 horas, a gente sabe que o funcionário tem que parar para se alimentar. Então, a gente já não tem as 8 horas de fato de produção, a gente tem 7 horas de produção, que seria a nossa disponibilidade e seria 100%. Com isso, vamos, por exemplo, digamos que nessas 7 horas, em algum momento ela parou por uma hora por falta de material. Então, assim, a partir daí a gente já não tem mais a 100% de disponibilidade. Parou por uma hora, a gente só trabalha 6 horas. Então, aí a gente consegue calcular o primeiro fator, que é a disponibilidade. Já partindo para a performance ela vai tratar do quanto a máquina consegue produzir em determinado tempo. Vamos colocar aqui, por exemplo, que essa máquina ela produz 10 peças por hora. Mas ali vamos dizer que nessa hora teve várias microparadas ali por ajuste. Essas microparadas acabaram que atrapalharam a performance da máquina, ela produziu 9 peças ao invés de 10. Então assim, a gente já não tem mais também 100% de performance, a gente tem 90%. E assim, a gente já calcula a performance, assim, a ajuste de máquina, assim, aqui é só um exemplo, pode ouvir N fatores que vão vir interferir nessa parte de performance. Já a qualidade, ela vai trabalhar diretamente em cima do que foi produzido. Vamos seguir o exemplo da performance, vamos pegar aqui dessas 9 peças ali, 2 elas foram produzidas não de acordo, elas tiveram algum tipo de problema, elas passam a se tornar refúgio nessa produção. Então, na qualidade, a gente também já passa, já não tem mais 100%, porque 2 peças foram transformadas em refúgio. E assim a gente vai medir essa qualidade. E tendo essas métricas, já esses resultados, a gente só multiplica eles e converte para um percentual. Assim a gente consegue calcular a eficiência daquela máquina ou máquinas, na verdade, a gente consegue ter essa visão. Esse ou aí. Perfeito. E, no caso, ele é uma das bases principais para nossa ferramenta, né? Que é o Plant View auxiliar nesse monitoramento. Como que o Plant View auxilia a mostrar esse OE? Então, o PlantView, ele tem o diferencial dele a gente conseguir visualizar essas métricas em tempo real. Porque, assim, ali no início eu comentei a parte de processo de digitalização, que algumas empresas no Brasil ainda estão. E assim, o que seria isso? Eu já trabalhei em algumas fábricas, visitei outras que vão pegar, por exemplo, o processo de apontamento aqui, que seria as paradas e refugo. Muitos lugares isso é feito no papel e caneta. Então o operador vai lá, escreve o que aconteceu, a parada, ou o motivo do refugo. E futuramente alguém vai recolher e vai processar esses dados, porque no dia seguinte ou depois a gente tem um conhecimento do que ocorreu naquela produção. E isso acaba que a gente não consegue ter nenhum insight ou agir de forma ativa no problema. O PlantView a gente já trata de forma diferente. Como a gente coleta esses dados em tempo real com sensores, instalados nas máquinas, a gente consegue ir processando esses dados e mostrando eles em dashboard, como que está a disponibilidade, seja o geral da fábrica ou de uma máquina específica. A gente consegue ver a disponibilidade, a performance e a qualidade. Então, sei lá, máquina X começou a cair a qualidade dela, eu tô vendo que ela tá caindo a cada hora. Então eu consigo ver detalhadamente o que está acontecendo, ir até aquela máquina, aquele operador, para ver o que está acontecendo, para que eu consiga atacar aquele problema, resolver e não deixar aquele problema se estender por mais tempo. Então o PlantView ele vai ter esses insights para que você consiga trabalhar e vai te mostrar métricas para que você consiga trabalhar. O PlantView ele vai ajudar os gestores, os operadores dessa forma, no dia a dia. Eu acho que seria isso. Perfeito, obrigada, André. Agora eu queria dar sequência com o nosso analista de sistemas, né, que é o Luiz. E, Luiz, queria que você mostrasse pra gente de forma resumida, na prática, como que funciona isso. Então, o André comentou que a gente tem um sensor que vai na máquina, que a gente vê esses dashboards. Como que é isso visualmente? Olá a todos. Claro, antes de ir para a tela de software, eu queria dar uma introdução, né, de como funciona por trás ali o sistema, né. Para entender como o PlantView realiza o monitoramento em produção de tempo real, é muito importante saber que o sistema se baseia ali no uso de um sensor instalado no equipamento, né, dos equipamentos ali das máquinas industriais. Os sensores, eu tenho até um aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um sensor, né, que a gente utiliza para conexão ali nos equipamentos, tá? Daí, ele coleta os dados nele continuamente, né, ele dispensa o processo manual, realizando a captação de dados ali automaticamente. Os dados apresentados ali no dashboard em tempo real, ele é acessível por qualquer colaborador de fábrica, né, que tenha os acessos ali, né. Deixa eu abrir então a tela do dashboard que eu vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Então, essa ali ele mostra as métricas, né, do sistema, né, como tempo de inatividade, eficiência dos equipamentos e eficiência dos equipamentos ali e impactos financeiros em perdas também, né, ali dos gráficos com informação de tempo real. Então, ele aparece ali, além da parte de filtros que nós podemos colocar ali, né, que o operador, né, ele pode fazer toda a filtragem aqui, sobre por operação, equipamento, parte de produtos, informação de datas também. Seria isso daí. Uhum. Daí, a parte de Andon, também nós temos aqui, seria, cada card desses aqui seria um equipamento, ali da fábrica, né, e suas informações ali, como nome do equipamento, o produto que ele está sendo realizado agora no momento, os minutos produzidos em tempo real, peças perdidas, o tempo dele trabalhando e programado, a parte também da qualidade esperada e produzida e também a parte de ciclos esperados daí. Na parte do sistema seria isso mesmo, tá, Vitória?
Legal, Luiz. Então, na verdade, a gente traduziu um pouquinho agora do que o André explicou, né, do que é OE, o que são essas métricas, porque é importante seguir com elas. Uhum. O Plant View mostra elas de uma forma muito intuitiva, como o Luiz acabou de apresentar para a gente. Só que agora imaginando uma situação prática, né, quem está ali no chão de fábrica mesmo. Como que a pessoa pode usar esses dados, Luiz, e transformar elas em insights práticos? Então, pensando nesse dia a dia. Entendi. O Plantiview ele usa o conceito de OE, né, que até o André agora há pouco ele já informou, né, explicou para a gente, né, seria a eficiência global do equipamento, né, para transformar esses insights ali, né, em dados úteis, né. O OE, né, avalia então esses 3 aspectos principais, a disponibilidade, a performance e a qualidade, como já foi informado daí, né. O sistema ele analisa esses dados, né, para encontrar os problemas, com paradas não planejadas, né, como paradas é um dos exemplos, né, paradas não planejadas também, né, equipamentos com proporção de peças defeituosas, né, ou a frequência com que elas estão sendo produzidas. Então, com essas informações em mãos ali, né, os gestores da fábrica, eles podem tomar medidas, né, como fazer uma manutenção preventiva, né, ou ajustar os processos para melhorar a eficiência e reduzir os seus custos. Seria isso daí. Ai, ótimo. Então, agora que a gente já teve esse overview, nada mais justo do que ir para a prática, né? Então, quero dar sequência a essa parte final do nosso webinar para fazer algumas perguntas justamente para um dos nossos clientes, que é o Gustavo Bertassi, que está aqui presente. E, Gustavo, acho que antes de qualquer coisa, se você puder começar dando para a gente um cenário de quais eram alguns desafios, né, os principais desafios que o Ortometric estava enfrentando no âmbito industrial, ali no chão de fábrica, antes de ter o Plant View. Vitória, André, Luiz. Bom, a Ortometric, ela é uma empresa que fabrica materiais para ortodontia, né? Então, são peças pequenas e de alto volume. Tá? E nós somos uma empresa que vem crescendo bastante ao longo dos últimos anos, tá? E nós enfrentávamos alguns cenários aqui de improdutividade e bastante coisa que, às vezes, quando a gente comparava o teórico ao prático, a informação se perdia. Então, no Excel ou no planejamento, nós tínhamos alguma capacidade e no dia a dia a gente via que o resultado ficava aquém, né? E a gente sempre costumava dizer, né, que a gente fazia autópsia. Então, chegava no dia seguinte para saber as informações do dia anterior e muitas coisas se perdiam. E quanto disso era por produtividade, quanto disso era por disponibilidade, quanto disso era de fato por qualidade, né? Então, quando a gente não tem exatamente qual é o motivo da parada, isso é um grande problema, né? E além disso, o André fez esse comentário, né? Como que funciona, vamos falar assim, a indústria tradicional mais antiga? Vai ter um apontador lá que vai estar marcando as paradas. Com certeza, esse apontador vai estar lá marcando as paradas. Mas ele vai estar marcando as paradas mais relevantes. Vai estar marcando paradas de 30 minutos, de 1 hora e aquelas coisas que ele considera que são relevantes no dia a dia. Só que nós produzimos peças pequenas, consequentemente nossos ciclos de processo são muito rápidos. Então, 1 minuto de máquina parada, para a gente, significa uma quantidade grande de peças produzidas. E esse tipo de informação, papel e caneta não consegue resolver. Tá? Então, a gente precisava de uma solução que fosse digital, né, que acompanhasse realmente a produtividade das máquinas em tempo real. Legal. E nesse sentido, também não valeria a pena nem se alguém pudesse apontar, porque ia ser uma dobra de trabalho ali, né? Um retrabalho. Se ficar parando a cada minuto e ter que apontar, ia ter que ter uma pessoa só para isso, né? Mesmo que se fosse possível, não faria sentido. E como que foi, Gustavo? Então, olhando esse cenário de entender essas paradas, entender esses motivos, como que o Plant View auxiliou a melhorar isso? Olha, foi entrou como uma luva, vamos falar assim, para a gente, né? Porque a gente passou a realmente conseguir identificar onde que estavam os problemas, a frequência que eles aconteciam, né? Então, hoje, seja hora a hora, seja diariamente, a gente faz os fechamentos, né? E consegue enxergar tendências, consegue ver onde que as coisas estão acontecendo com problema, onde que ficam as principais oportunidades de melhoria, né? Porque nem tudo a gente consegue resolver exatamente no momento que acontece, mas aí não é uma questão do software, não é uma questão do acompanhamento, mas sim porque a solução do problema em si pode levar um pouco mais de tempo. Uhum. Mas isso ajuda muito a gente a tomar ações que realmente venham diretamente ligado naquela que está sendo a nossa causa da dor, né? Então, isso também ajudou muito, tá? Ajudou demais.
Legal. Você consegue dar pra gente um exemplo prático, assim, que a equipe ou você implementou? Então, por exemplo, eu vi esse problema lá e a gente conseguiu resolver por conta disso. Olha, a gente tem, na verdade, alguns cases interessantes, porque quando nós fizemos a implantação aqui na empresa, nós fomos fazendo em estágios, né, em etapas. Então, Uhum. a gente partiu de uma célula para 2, 3, e assim por diante, a gente foi evoluindo mês a mês. E em todas elas, posso dizer que os ganhos foram notórios, tá? Mas a principal que eu quero estar aqui com vocês é na nossa célula de injeção de produtos sinterizados, né? Então, aqui na empresa, a gente tem a tecnologia MIM, né, que é o Metal Injection Molding. Nós fabricamos os brackets ortodônticos, né, através da tecnologia. E ali hoje nós temos mais de 10 máquinas fazendo a injeção de peças 24 horas por dia, 6 dias por semana. E era o setor onde essas microparadas mais influenciam no resultado final, tá? E ali, assim, no segundo mês de acompanhamento, nós conseguimos aumentar o OEE das máquinas em 9%. Então, foi um resultado bastante relevante e de alto impacto, tá? E principalmente pelo simples fato de estar medindo, tá? Então, só por estar medindo, só pelo pessoal estar todo preocupado ali realmente em ter o acompanhamento, em fazer as coisas dentro dos procedimentos, muda a cultura realmente, tá? Do chão de fábrica. Então, isso que é o mais legal, sabe? Gustavo, quanto que você investiu para ter essa melhoria? Zero. Assim, o investimento foi na plataforma em si, né, para eu acompanhar. Mas mudou realmente cultura no dia a dia, sabe? Uhum. E a gente passar a ser incomodado com essa parada de 1 minuto que anteriormente não ia parar na planilhinha do apontador, sabe? E agora isso sim está sendo acompanhado, sendo mapeado, e dia a dia a gente lutar para que elas não aconteçam. Legal. Era um problema que acabava nem sendo visto, né. Então, a solução só de ter ele ali na mão já foi rápida também essa solução. Exatamente, exatamente. Legal. E um ponto que é legal, assim, para deixar destacado, é o envolvimento do pessoal da operação, tá? Porque essa mudança de cultura tem que ser bem vista por eles também, entendeu? Para que Sim. eles não entendam o software como algo que vai estar apontando o problema. Não, muito pelo contrário, ele é o caminho da solução, sabe? É através dele que nós vamos levantar dados para ser mais assertivo e poder ter um resultado, um trabalho melhor no dia a dia. Perfeito. É a qualidade do trabalho deles também, né, eles podem ver o quanto eles estão melhorando a cada dia, ou como eles podem melhorar também, então, ao Exato, invés de apontar um erro, é realmente apontar uma solução, que eles descobrem mais rápido, né. exato. Legal. Isso é um ponto importante que você trouxe, porque, até como o Luiz mostrou ali, tem também aqueles filtros, tem todas as formas de visualização, então, o Plant View ele acaba sempre sendo comprado primeiramente pelos gestores, pelos diretores, né, mas ele auxilia realmente o dia a dia de quem está ali no chão de fábrica, né, então todo mundo estar Uhum. alinhado com o que está acontecendo. Perfeito. E Gustavo, deixa eu te perguntar, você mesmo comentou ali no início, né, como vocês trabalham com soluções de ortodontia, então são questões que têm padrões de qualidade, padrões rigorosos técnicos, assim, né. Você consegue explicar pra gente também como o Plant View pode ter impactado nisso? Então acaba auxiliando também nessa qualidade da produção final? Olha, com certeza, tá, o impacto ele é grande, porque ele ajuda a gente a ver as tendências, né? Então, se antecipar a potenciais problemas. E um case que eu compartilho assim com vocês, que não está necessariamente associado à qualidade de produto, mas tem uma influência também, procedimento por exemplo, nessa célula de injeção, nós temos um procedimento de limpeza dos moldes. Então, imagina, né, para quem já usou o aparelho, o tamanho que é um bracket, é uma peça extremamente pequena e complexa, é um perfil muito complexo. Então, os moldes que nós utilizamos para fabricar essas peças, eles são moldes complexos também e tem peças de micro usinadas ali, né? Então, a gente precisa seguir uma frequência de limpeza de acordo com as horas que o molde está sendo produzido na máquina. E nós tínhamos muita dificuldade com isso. Tá? Tínhamos dificuldade porque o molde ele acabava quebrando com uma frequência que não era daquela que a gente esperava. E a gente conseguia identificar bastante que era falha de limpeza. E aí a gente via que o pessoal da operações falava que estava fazendo a limpeza e no dia a dia, quando o molde quebrava, a gente via que era por falta de limpeza. E o Plant View nos ajudou a poder fazer esse mapeamento também. Tá? Então, através dele, a gente conseguiu ver que nós tínhamos padrões diferentes de limpeza. Então, um turno limpava em 5 minutos, outro turno limpava em 10 minutos, e assim por diante. Ou seja, tinha uma despadronização, né, nisso aí, tinha uma oportunidade aí.
Outra coisa era a própria rota de limpeza. Então, um ciclo limpava, por exemplo, da máquina 1 para a máquina 10. O outro turno limpava da máquina 10 para a máquina 1. E nessa, acabava que eu ficava, às vezes, 16 horas funcionando sem fazer uma limpeza. Então, com o software também, a gente conseguiu padronizar essa rota de limpeza e, consequentemente, manter os moldes rodando sem ter quebra e mantendo as peças íntegras também, né? Então, eu acho que até nisso, assim, o software ajudou bastante. Era algo que a gente não esperava ter conseguido mapear, vamos dizer assim, né? Fazendo a utilização da plataforma. E hoje em dia a gente acompanha tanto o tempo quanto o roteiro através da plataforma, tá? Então, a gente consegue chegar ali pontualmente e verificar se as coisas estão acontecendo conforme os combinados, se o pessoal da operação está conseguindo seguir aquilo que se espera. E nossa quebra de molde em si, né, reduziu assim drasticamente, tá? Uhum. Nossa, muito legal, porque além de vocês conseguirem implementar o padrão, também agora você pode acompanhar esse padrão, né? Então, manter essa melhoria contínua. Exatamente, exatamente. E quem acompanha isso, na verdade, no dia a dia é o próprio pessoal da operação, né? Uhum. Então, eles ali entre os turnos, eles já conseguem, às vezes, quando acontece algum problema fora do esperado, eles já conseguem fazer um estudo ali de análise de causa, né? Se alguma coisa ocorreu nas últimas 24 horas, se tinha sido apontado anteriormente, se teve algum tipo de parada, tudo isso coisas que a gente não conseguia fazer até ter a ferramenta em si, ter o software em si aqui funcional para a gente. É muito legal. Mais uma vez, a questão da cultura que você trouxe antes, né? Então, o pessoal poder acompanhar isso. Exatamente. Perfeito, Gustavo, obrigada. Agora, uma última pergunta que eu queria fazer para ti é o que você diria para quem está considerando o Plant View? Então, pessoas que estão vendo talvez esse vídeo, estão acompanhando que o Plant View existe, o que você diria para eles, que eles estão nessa dúvida se vale a pena ou não testar? Olha, acho que primeiramente, assim, falar de OE, né, e acompanhamento online de equipamentos, né, se a pessoa ainda não tem um acompanhamento como esse na fábrica dela, provavelmente tem N oportunidades que estão escondidas aí na fábrica e podem aparecer a partir do acompanhamento online dessas informações, né. E aí, falando da Plant View em si, né, que eu acho que é uma empresa que atende muito bem aquilo que propõe e ajuda demais as empresas também a fazer esse acompanhamento. Então, é um software bastante interessante, não só por fazer o acompanhamento em si, mas também a nível de serviço, né? Então, a gente está sempre em contato, né, ambas as equipes, Ortometric, a View, né, para poder fazer algum tipo de customização, algum tipo de melhoria na plataforma, porque sempre existe, né? E é uma empresa que é muito aberta a escutar o cliente e a, de fato, entender aquilo que pode ser adaptado na plataforma, né? Sempre deixando claro aquilo que é do gosto do cliente, né? Então, Gustavo, isso aqui é algo que atende a ti, não atende, talvez, outros clientes, né? Mas, assim, é muito aberto, tá? É muito aberta e a gente melhora frequentemente, tá? A plataforma. Então, acho que isso é um ponto de destaque também, em termos de serviço da Plant View com o Ortometric. Muito legal. Muito obrigada. Já me auxiliou que eu ia trazer aqui desse valor de integração junto ao cliente, né? Porque hoje a gente está trazendo aqui esse convidado especial, né, que é o Gustavo, mas o Plant View, ele realmente não tem limitações de segmento de indústria, né? Então, a gente está falando de uma indústria ortodôntica, mas se você tem uma indústria que tem uma produção seriada, você tem um maquinário que não está sendo acompanhado, principalmente, ou que hoje ele é acompanhado na mão, acompanhado em planilhas, né? O Plant View, ele vem para transformar isso, para facilitar e para esse ganho de tempo. Então, gente, muito obrigada por estarem presentes aqui, né? Luiz, André, Gustavo, obrigada pelas respostas, obrigada por participarem, primeiramente. E a quem nos assistiu, né? Seja você que está assistindo nesse momento de estreia ou assistindo em outro momento, porque é um assunto que com certeza ele é pertinente para hoje, mas também para os próximos meses. E estamos super à disposição para te atender, para você ter uma experiência muito legal, assim como a do Gustavo, né? Você pode encontrar o nosso contato aqui na descrição ou nas nossas redes sociais, no nosso site. O Plant View é uma solução que talvez você não sabia que existia algo assim, talvez você já tenha um sistema de gestão, um RP, mas ainda não tem um sistema para produtividade. Então, nós ficamos à disposição para te fazer uma demonstração ainda mais detalhada, mais prática e adaptar ele às suas necessidades. Obrigada, gente, pela participação. De nada. Valeu. Excelente, obrigado, pessoal. Prazer. Tchau. Tchau. Tchau.